Me chamo Ednilson Teles Romero e queria agradecer a organização do evento pelo convite para participar do terceiro CIDZU. Vou ministrar a palestra intitulada Alimentos Transgênicos, Vantagens e Desvantagens. A engenharia genética surgiu nos anos 70, desenvolvida por dois norte-americanos chamados Stanley Cohen e Herbert Boyle. Eles criaram essa técnica que é chamada DNA recombinante e que a princípio só era utilizada na agricultura, mas hoje esse uso já vem sendo ampliado, sendo utilizada na medicina, seja na produção de medicamentos, vacinas, novos tratamentos, meios de diagnóstico, então está sendo também utilizada amplamente na medicina. O primeiro país a comercializar plantas modificadas geneticamente foi a China, né? Isso foi na década de 90, onde houve a modificação para algumas plantas se tornarem resistentes a vírus, né, que as atacavam, como o fumo e o tomate. Então, há mais de 25 anos, partindo do pressuposto que a partir da década de 90 começou-se a utilizar as primeiras plantas geneticamente modificadas, então já se passaram aí mais de 25 anos em que os produtos transgênicos vêm sendo utilizados na alimentação. Isso depois nós vamos ver, devido ao processo produtivo ser mais rápido, também em termos de quantidade, qualidade, como também o tempo de cultivo foi encurtado. Isso para atender uma população que vem crescendo exponencialmente. E as plantações têm que ter um desenvolvimento maior na mesma área que estavam sendo plantadas. Então, como vimos, na China foi o país onde apareceram as primeiras plantas geneticamente modificadas, e no mundo o primeiro produto comercializado através desse processo de DNA recombinante foi a insulina, que era produzida inicialmente a partir de pâncreas de bovino e suínos, mas não dava conta, essa produção não dava conta da demanda. Então, a partir dos anos 80, surgiu essa e passou a chegar aos 18 meses, depois desse processo de transgenia. Então, teve um aumento de peso em um curto, em um espaço de tempo menor, que originalmente, né, que seria 30 meses. Esse processo, quando é feito de espécie para espécie, então essa transgenia, essa retirada desse fragmento de um DNA e colocado em outro, de espécie para espécie, se chama autotransgênico. E quando é de uma espécie diferente, né, de uma espécie para outra espécie diferente, esse processo se chama alotransgênico, né? Então, nós temos os animais autotransgênicos e alotransgênicos, né? No caso, esses dois termos se usa para designar o ser, né? E não o produto em si, né? Então, em 2006, nós vimos lá, em 2015, né, do salmão, lá no Canadá, nos Estados Unidos. Em 2016, a empresa Cell, da Aquabulting, anunciou que faria teste, tanto aqui no Brasil como na Argentina, desse salmão, da criação desse salmão transgênico, né? Eu não sei como está isso agora, né? Eu só tenho uma reportagem aqui que os canadenses já estavam criando esse salmão transgênico aqui no Brasil, mas não sei a que pé está hoje em 2021, né? O Canadá também aprovou a criação do salmão transgênico em 2018 para o consumo humano. Então, nós vimos aqui, ó, cadê, meu Deus? Aqui, ó, o salmão nos Estados Unidos, né? Aprovado em 2015. Aqui em 2016, para a criação, aprovada a criação aqui no Brasil, faria esses testes aqui no Brasil e Argentina, né?
E o Canadá, em 2018, aprovou o consumo do salmão para consumo humano, salmão transgênico. Tá? Salmão transgênico criado aqui no Brasil, para ser exportado, né, para o Canadá. Aqui podemos observar alguma lista de alguns alimentos transgênicos e outros produtos que não são alimentos, né? Como eucalipto, girassol, né? O girassol aí, no caso, a flor, mas pode ser a semente também, pode entrar ali no consumo humano, né? Se for a semente e não a flor em si. Então, esses que estão em preto, né, são os alimentos transgênicos, isso de 2019, ainda datado a informação de 2019, aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil nós temos algodão, feijão, milho, soja, cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar, forma de fazer desse mesmo jeito. É a inserção do gene em uma planta e a obtenção desse produto, seja uma proteína, né, ou outro, para que se consiga extrair e se produzir uma vacina onde esta vá produzir realmente, estimular a produção de anticorpos no ser humano. Um arroz também transgênico, o Gold Rice, é um arroz biofortificado, né? Então ele tem uma quantidade bem maior de vitamina A. Então é um produto que vem sendo utilizado para combater, né, o problema da hipovitaminose A em crianças com menos de 5 anos, que ainda afeta boa parte das crianças aqui em uma situação mais de vulnerabilidade aqui no Brasil. E as bananas, né? Então a Embrapa desenvolveu também bananas transgênicas com 20 vezes mais beta-carotenos que as de cultivo convencional. Também tem sido estudado, né, algumas frutas, banana e outras, para a produção de vacinas que possam ser inseridos genes nessas frutas e que seja desenvolvido através de papas dessas frutas, essas possam vir a ser ingeridas e produzir essa estimulação de anticorpos, mas ainda está em estudo. E como eu disse, em 2014, né, foi quando a gente fala lá daquele grupo de insetos, né, 0,5, me parece, de insetos que nós temos obtido nesse processo de transgenia. Como exemplo, nós temos aqui em 2014, foi-se obtido, né, através desse processo, uma geração de Aedes aegypti que não desenvolveria, não chegaria até a fase adulta, e se chegasse não geraria prole. Durante o período em que o estudo ocorreu, foi na Bahia, no estado da Bahia, em uma cidade. Então, durante o estudo, houve realmente uma redução drástica dessa população. Mas, a partir do momento que o experimento acabou nesse local, essa geração de mosquitos, elas acabaram se adaptando e conseguindo gerar prole, né? Gerar prole, se desenvolver e voltar ao patamar quantitativo que existia antes, né? Então, ela realmente foi eficiente durante o período em que o experimento foi executado. Então, tem que ver realmente, a natureza também tem uma habilidade muito grande de adaptação, mas é um progresso, né? Vamos dizer, é um rumo de produtos transgênicos. Então, em 2005 foi aprovada a Lei da Biossegurança, que estabelece normas claras, veja, de mecanismo de cultivo, para o cultivo, produção, manipulação, transporte, armazenamento, comercialização, pesquisas desses produtos e consumos dos produtos organicamente, geneticamente, dos organismos geneticamente modificados, né? E dos seus derivados. Então, hoje, eu digo, né, desde 2005 já existe a Lei de Biossegurança. Então, não é uma produção aleatória. Ela segue o rigor de uma lei, né? Então, ela não é feita aleatoriamente.
Porém, apesar de existir essa lei da biossegurança, normatizando todos esses passos, desde do plantio, cultivo até a venda desse produto, ainda não existe um consenso sobre a segurança dos riscos à saúde, né? Nós, no próximo slide, vamos observar que, apesar de existirem estudos já que analisaram tanto humanos quanto animais durante, vamos dizer, 20 anos de consumo com produtos transgênicos, mas apesar dessas pesquisas ainda continua a insegurança, né? Então, há uma resistência ao consumo de produtos transgênicos. Isso eu falo quanto a alimentos, porque eu não vejo nenhum combate a uma vacina que é feita por um processo de transgenia, um medicamento, um tratamento. Então, eu não vejo isso só na parte agrícola, eu não vejo isso na parte médica. Então, aqui, como eu disse, foram feitos vários estudos para avaliar realmente se o consumo de transgênico, tanto em animais como em humanos, ao longo do tempo, provocavam ou provocou alguma patologia, né? Como as mais citadas, nós vimos que tem as alergias, aparecimento de câncer. Então, aqui na União Europeia foram realizadas mais de 130 pesquisas, né, em animais e humanos que consumiam transgênicos há mais de 25 anos, né, e nenhuma delas encontrou evidências que ligassem uma patologia ao consumo de transgênicos, né. E, além disso, foram feitas mais de 2.000 pesquisas, isso desde o final da década de 80 até o início dos anos 2000, foi feita nos Estados Unidos e na França, sendo realmente essas pesquisas em regiões de seca, né, que tem um período maior de estiagem, ele pode ser plantado. Então, ele é resistente a essa falta d'água, né? Então, pode ser que venha a ter já no Brasil o trigo transgênico. Nós podemos ter já as farinhas aí, já com esse símbolo, né, do transgênico, que é produzido através de um grão que foi oriundo de um processo de transgenia. Aqui, vários alimentos produzidos com ingredientes transgênicos, como os vimos lá na indústria, quando eu relatei, que existem diversos alimentos, né, diversas comidas e bebidas, né, que tudo são alimentos, mas comidas e bebidas que têm ingredientes que foram oriundos de transgenia. Então, são diversos, né? E, como eu disse, a transgenia, o processo de transgenia, ele não se detém apenas às plantas, né? A produção, a melhoria de grãos, a maior quantidade de um certo mineral ou vitamina nessa planta, mas elas podem ser utilizadas ou, além das plantas, como nós vimos lá, numa bactéria, numa levedura, para produzir na bactéria a insulina, na levedura para produzir uma enzima, né? Mas nós podemos utilizar, esse processo de transgenia pode utilizar plantas, né, para a inserção de um gene que pode vir a ser utilizado, esse produto que esse gene ali vai gerar, seja uma proteína ou outro componente, para ser utilizado principalmente na produção de vacinas, de medicamentos, né, diagnóstico, tratamentos, mas como estamos agora com essa pandemia, eu achei por bem trazer a vacina, né? A produção de vacinas, né? Então, aqui nessa reportagem, uma reportagem que foi meados de 2020, né? Vacina para Covid, antes da chegada das vacinas aqui no Brasil, né? Vacina para Covid-19 será transgênica. Olha, então, é como eu disse, o processo de transgenia ele está além de só a modificação nos alimentos, né? Ele está inserido também na saúde humana. Então, aqui nós temos várias vacinas, ó, que foram produzidas por esse processo de DNA recombinante, que é um processo de transgenia, né? Então, aqui, ó, a vacina de Israel, uma da Fundação Oswaldo Cruz, né? Temos várias aqui, ó, que tem como vetor o adenovírus, né?
E essa aqui, ó, essa reportagem mais recente, ela é de 2020, 6 de 2020, né? Ela